Então eu quero compartilhar o assunto com vocês aqui, que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem eu tenho aprendido muito com o nosso apóstolo Abe Uber. Eu já assisti várias vezes, eu já vi ele ministrando essa palavra pessoalmente. E toda vez que eu ouço, medito nessa palavra, eu confesso para vocês do fundo do meu coração, a minha vontade é me reconciliar novamente, mais uma vez com Jesus. Por quê? Irmãos, no decorrer da trajetória, do nosso dia a dia, da nossa jornada em Cristo, é muito fácil perder o foco do propósito que Deus tem colocado no nosso coração. Por quê, pastor? Porque nessa jornada existe o dia mau, existe aquela semana mal. E o apóstolo Paulo, ele dá ênfase para nós aproveitarmos o dia, aproveitarmos o ano, a hora, o segundo. Por quê? Porque os dias são maus. Então, eu quero que você abra o seu coração nessa manhã, abra o seu espírito, abra a sua mente, se desarme na presença do Senhor, que com certeza Deus vai falar ao teu coração nesse momento. Qual é o tema da palavra? O Azaf, meu filho, está me ajudando hoje aí na mídia. O telão, no tema está escrito o quê? O poder do propósito. No livro de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 9, o apóstolo Paulo, ele, como sempre, eu sou fãzaço do apóstolo Paulo, ele mais uma vez, como nos ensinou naquela série de mensagens sobre pressão, mais uma vez ele nos ensina de como perseverarmos no propósito. Porque antes de Paulo ser Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era o perseguidor da igreja. Ele sentia todo o prazer, ele sentia toda a alegria em fazer o mal. Talvez você, antes de ter um encontro com Deus, como você se alegrava quando uma pessoa, quando teu amigo, como a tua amiga se dava mal, você falava: bem feito, toma, bem que eu falei, eu praguejei realmente para isso acontecer na vida dela, ou na vida dele. Então você torcia para isso, você às vezes até fazia propósito para que nada desse certo na vida daquela pessoa que estava crescendo no trabalho, que estava crescendo na empresa, ou talvez daquele vizinho que estava ali, que era um perturbador de Israel na tua vida, e você talvez estendia a mão para lá e falava que todo mal, que toda praga do inferno venha sobre a sua vida. Então, mesmo assim, era o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo ia além. O que ele fazia com a igreja? O que ele fazia com aqueles que ele não ia com a cara da pessoa? Ele mandava prender. E um dia ele teve encontro com Jesus. Quantos aqui tiveram encontro com Jesus? Diga amém. Um dia ele teve encontro com Jesus. Só que esse encontro de Paulo foi assim sobrenatural, que ele teve que cair do cavalo. Ele caiu do cavalo, ficou cego. Você sabe que uma pessoa que tem dificuldade na visão depende de outras pessoas para conduzir, para fazer completamente todas as coisas. E Paulo, Deus tendo plano, projetos para a vida de Paulo, levantou profeta, levantou discipuladores, homens que antes ele perseguia, como Ananias, como discípulo do Senhor. E agora Deus chega com Ananias e fala assim: olha, eu preciso de você lá numa cidade chamada tal, na rua tal, no endereço tal, no bairro tal, tem um homem cujo nome era Saulo, que agora é Paulo. Ele teve encontro comigo e você vai ser o canal que vai orar na vida dele. Ele vai voltar a ter a visão e a partir desse momento você vai conduzir, vai discipular ali por algumas horas, algumas semanas, que aquele homem é importante para mim. Através dele eu tenho grandes obras a realizar neste século, amém? E Ananias, quando ele ouviu essa notícia, está em Atos capítulo 9, ele fala assim: Senhor,
Olha, Jeová, o que você está pedindo? Esse camarada aí, eu já ouvi falar, ele é um perseguidor. O cara é mau. O cara é do comando, meu irmão, você não tem ideia. Deus, você tem certeza? Aí Deus fala, esse vaso é importante para mim. Então quando Paulo abre a sua visão no mundo espiritual, o propósito foi investido. Isso aqui é interessante demais. Antes de ter um encontro com Jesus, o nosso propósito é todo doido, é todo soviético, é estranho. Às vezes tem até alguns propósitos diabólicos, de inveja, destruição, né, de querer o mal de outras pessoas. Mas quando você se depara com a glória de Deus, você abre a sua visão no mundo espiritual, o teu propósito muda. A tua visão, a tua direção, quem vai estar no controle vai apontar um caminho, e muitas vezes nesse caminho que você decidiu, que você entendeu agora quem você é em Cristo, vão te chamar de doido, vão te chamar de maluco, vão te chamar de desequilibrado, vão te chamar de fanático, vão te chamar de Bíblia, vão colocar tantos nomes gospel em você. Mas eu quero falar ao teu coração nesta manhã, que quando profetizar isso na sua vida, você vai dar glória a Deus, você vai glorificar ao Senhor, porque você está fazendo história nesse planeta. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Quem crê, diga amém, Jesus, aleluia. Então, quando Paulo escreveu Coríntios, diz os estudiosos que mais ou menos a data que ele escreveu 2 Coríntios foi mais ou menos nos anos 55 a 57 na era cristã, depois de Cristo. Então aí você pode ver que a igreja primitiva, o avivamento, né, já estava acontecendo. Paulo converte nesse mover, mais ou menos nos anos 50 a 57 depois de Cristo. O que o apóstolo Paulo incentiva a igreja de Corinto? Foi mais ou menos, não tão distante, logo após que ele escreveu 1 Coríntios. Escreveu 1 Coríntios, naquela cidade, né, portuária, que era uma cidade assim, muito idólatra, uma cidade pornográfica, né? Então ser um crente em Coríntios na época era bem difícil. E ali o apóstolo Paulo, ele passou uma temporada, né? Ele passou um tempo ali, e todo o tempo que o apóstolo Paulo foi em Coríntios era para desarmar a granada de pino puxado. Como, pastor? Era problema, era divisão na igreja, era pai namorando com filha, mãe tendo relacionamento com filho, era algo diabólico. Mas mesmo assim Paulo sempre fez questão de deixar bem claro no coração da igreja que todo cristão que já nasceu de novo tem que ter um propósito vivo no seu coração, amém? E olha como ele fala aqui, não sei se a minha versão vai ser igual à sua, mas em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 9, a palavra fala o seguinte: e por isso temos o propósito de lhe agradar. Paulo está falando aos coríntios, agradar a Deus. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Interessante que um dos nossos lemas da Igreja da Paz, o principal para nós é agradar e glorificar a Deus. Nós sabemos que o crescimento ele vai acontecer. O crescimento é como um filho. Por exemplo, teu filho, o Salatiel está com o gurizinho dele aqui. Eu não sei quantos anos tem. Quantos anos tem? 2 anos. Daqui a mais ou menos alguns anos, 5, 6 anos, o Salatiel vai falar: cara, as pessoas vão chegar e vão falar assim: teu filho está grande. Aí o Salatiel vai falar: sabe, rapaz, eu nem percebi, ele está grande mesmo. Aí você vai começar a observar, porque é automático, está entendendo? Não é normal um filho, né, pelo DNA, pela natureza dele, nascer e ficar criança por toda a vida. Tem alguns casos, sim, talvez a pessoa, se você for pesquisar, de pessoas que o máximo que chegaram foi alguns centímetros. Quase eu entro nessa estatística, mas Deus tem misericórdia de mim. Mas não é normal. Por exemplo, tem uma mulher, eu não estou lembrado bem dessa informação, mas eu pesquisei isso aí.
que ela tem mais de 30 anos e ela é bem pequena. Ela é pequena demais. Tá entendendo? Então não é normal. Até a voz, sabe, é uma voz estranha. Você olha, você vê que é algo que não encaixa. Tá entendendo? Ali tinha um cantor também que ele era pequeno. Qual era o nome dele? Era o Nelson Neto. Não sei se ele é vivo ainda. Já está com Jesus, né? Mas você ouviu a voz do Nelson Neto? O vozeirão dele? O cara quando cantava. Tá entendendo? Então, o crescimento ele vai acontecer. Ele vai acontecer na vida da pessoa automaticamente. Então, ministerialmente, para nós, um dos propósitos, um dos lemas principais da igreja é agradar e glorificar a Deus. Agradar e glorificar a Deus. Eu converso com muitos pastores no estado, fora do estado, e eles assim ficam maravilhados, porque eles estudam muito sobre a nossa igreja. A igreja Paz no geral. A nossa sede é em Santarém, a nacional, e a internacional está começando agora em São Paulo, onde quase todos os eventos top vai estar acontecendo em Santarém, mas os eventos, agora com essa mudança do pastor Eibe para São Paulo, já alugaram o prédio, já reformaram o prédio, eles já vão começar ali mais ou menos com 5 cultos de celebração no domingo, mas a equipe que foi ajudar o pastor Eibe ali em São Paulo foi só 300 pessoas. Olha para o seu irmão, diga só isso. Vai chegar o momento dessa igreja enviar para os estados aí, para outras nações, 300, 400 pessoas em nome de Jesus. Eu creio nisso. O pastor Eibe merece, porque ele foi o pioneiro. Ele foi só em Santarém, ele ficou 25 anos ministrando a palavra. E só de Santarém foi mais ou menos 120 pessoas para São Paulo. Só de Santarém. Praticamente eles fretaram um avião. Então, os pastores, eles pesquisam, e uma das coisas que, até agora mesmo pela pandemia, eles falaram: Elcio, como que vocês conseguem? Porque você sabia que até agora tem igreja que não voltou a funcionar? Eles ficaram online porque algumas pessoas falavam: não volto, não, vou ficar por aqui e tal, não tem como ir, enquanto não liberar tudo de uma vez. E aí, o que foi que o pastor resolveu fazer? Então, nós vamos fechar a igreja, e continuar o culto online, e assim vai. Só que a pandemia já era. Então, nós já vamos no século 21. Infelizmente, está sendo aproveitado por uma situação para tentar dar desculpas a algumas situações que você sabe, eu não quero entrar nessa situação. Mas como que Deus tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo? É porque o propósito da nossa igreja, da igreja onde você congrega, vai vir o crescimento? Vai. Mas esse crescimento, para esse crescimento acontecer, nós temos que cumprir um propósito que é o top de todos. Que propósito é esse? Diga comigo: agradar. Mais uma vez, agradar e glorificar a Deus. Então, o nosso foco não é homens. O nosso foco é Deus. Então o apóstolo Paulo ele dá ênfase sobre isso. Por isso temos o propósito de agradar. Estejamos no corpo, quer ou deixamos, quer dizer, no corpo ou na eternidade, esse propósito tem que continuar. No versículo 10 fala: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, eu estava meditando nisso. Por que o apóstolo Paulo dá ênfase nesse propósito de agradar e glorificar a Deus? Porque um dia, escuta que eu vou te falar, um dia, você, nós vamos nos comparecer diante de Deus. Nós vamos nos comparecer perante o tribunal. E lá nesse tribunal tem um grande telão, o telão mais top que existe no planeta Terra, ele está no céu. Aquele que, meu irmão, vai ver tudo. E ali tem até teatro que fala sobre isso.
E ali por alguns segundos, né, pastor Rubenval? Vai vir no telão lá a sua vida. Você nascendo, crescendo, você sendo evangelizado, você recebendo a oportunidade de fazer história no reino, você fazendo história. Infelizmente, muitos perderam o propósito no meio da jornada, porque, como muitos dizem, eu me decepcionei, eu me frustrei, e aí vai aparecer no telão de Deus, o dia do julgamento. E nesse dia, não vai ter sapateado de rabo, dança de catita e rebolado de minhoca. Você entendeu o que eu falei? Não vai ter desculpa. Lá você não vai ter oportunidade de falar assim, não, sabe por que eu parei de fazer isso, Deus? Escuta aí, eu vou me justificar. Porque o fulano, porque o ciclano foi pedra de tropeço na minha vida. Não vai ter desculpa para isso. Porque ali é o ponto final, da jornada do ser humano no planeta Terra. Que é nesse corpo ou no presente, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com a obra praticada por meio do corpo, quer seja boa, quer seja má. Diga comigo, uau! Então por isso que eu estou ficando careca de falar. Não fique perdendo tempo com aquilo que não edifica o reino de Deus. Não fica dando desculpa para as oportunidades que Deus tem confiado em suas mãos. Por exemplo, hoje é o setor vermelho que está servindo nos 2 cultos de celebração. Irmãos, eles chegaram aqui 8 horas da manhã. Para eles estarem bonitos assim, eu não duvido e ouso falar aqui, sem medo de ser feliz, que tem gente que está se arrumando desde as 6 horas da manhã. Está lá no espelho, coloca a roupa, tira a roupa, amarra a gravata, desamarra, tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, até chegar bonitinho para você. Para embalar isso aqui, não é só chegar lá, abracadabra, não, é suadeira. Por que a pessoa faz isso? Voluntariamente, porque entendeu o propósito de Deus na sua vida. Entendeu o propósito de Deus na sua vida. Eu sempre gosto de falar e quero mais uma vez bater na tecla. Quando você sair do culto de celebração, cumprimente, dê um sorriso. Daqui um pouco vai ter um almoço aí na nossa praça, ou no nosso salão nobre aqui atrás. Irmão, até convida um desses irmãos. Ele não pediu para me falar isso, eu estou falando porque eu estou sentindo no coração. Convida, irmão, é o seguinte, olha, eu vou pagar uma feijoada para você, porque vocês perfumaram todo lugar, vocês arrumaram as cadeiras, vocês estão vigiando o meu carro, vocês me entregaram o envelope, levaram a maquininha para mim. A minha missão, eu só sentei, ouvi a palavra, isso é bom demais, amém? Mas por que isso acontece? Porque existe um propósito que Deus tem colocado nessa igreja, e essa igreja tem injetado isso no coração de cada ovelha, e assim nós vamos conquistar 100.000 discípulos nesta cidade, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus. Veja bem, aí tem gente que fala assim, não pastor, eu quero só a salvação. Eu decidi ser um crente Lázaro, escapar fedendo. Sabe por que Lázaro escapou fedendo? Quantos dias Lázaro estava morto? Já dei a deixa aqui. Você acha que uma pessoa depois de 4 dias está cheirando? Está cheirando? Perfume, daquele do seu que é mais top, Black, irmão, Valério. Falando em top, irmãos, tem um banner ali, ó. Eu não sei quantos HO de água tem Cadê Flavinho? Quantos? pH 9, sobre saúde. Você pode passar ali no nosso stand. Flavinho é um dos nossos patrocinadores do Coffee Break de Casais que teve aí. Então, no final você vai lá, toma uma água, é uma água que te coloca para cima. Você tomando essa água, nunca mais você vai ter sede, brincadeira. Mas é uma água que ele fala que ela é mais leve do que a água que você toma. Então, explica bem porque teve um que tomou a água errada ontem, né? Ele tomou a água e sim, essa não vai não. Então voltando aqui. Me distraí aqui para falar da água. Então veja bem, mas eu vou lembrar se não correr o tempo. Então o apóstolo Paulo, ele dá essa ênfase, ele explica sobre essa importância
do propósito está queimando no nosso coração. Então muitos se conformam só com a salvação. Estou salvo, né? Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes vai escapar pela misericórdia de Deus. Vai chegar no céu, fedendo enxofre. Sai daqui, capeta, escapando. É aquela oportunidade que nós cremos que a pessoa tem toda a vida para entregar a vida a Jesus. Aí de repente acontece uma situação com ela, e na hora da morte ela fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E morre. É na hora da morte. E a Bíblia fala que nós vamos fazer o quê? Prestar conta diante de Deus. Então, se você escapou igual Lázaro fedendo, chegando ali, ainda fumaçando a pedra aqui de enxofre, e aí? Que obra, que recompensa você vai ter lá no céu? A salvação. Glória a Deus por isso, amém? Mas a salvação, para mim e para você, é um presente que ninguém merecia no planeta Terra. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então o presente já foi liberado, o pacote já foi liberado. Então eu tenho que aproveitar esse propósito. Então muitas vezes a pessoa está lá só conformado com a salvação. Está bom demais, eu vou ficar aqui até quando der, porque se Jesus demorar muito para voltar, né, qualquer coisa que acontecer aqui, eu estou fora. Não perca o teu propósito, não se conforme só com a salvação. Por quê, pastor? A salvação é pela graça mediante a fé, amém ou não amém? Agora veja bem, mas o galardão, aqui está a diferença. O galardão é de acordo com as obras que você pratica aqui na terra. Diga glória a Deus. Diga ai, 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 ai. A história muda. A história pega outra direção. Essa pessoa não está mais entre nós. Nós temos todo evento que acontece na igreja, a gente procura envolver a igreja. Por exemplo, ontem no Coffee Break de Casais, nós usamos os jovens da nossa igreja, usamos assim no bom sentido, não me interprete mal. Nós conversamos com o setor e falamos: nós vamos precisar de uma turma de jovens de IFRE para servir os casais. Sabe, eu fico assim surpreso com a resposta. Sinceramente eu falo aqui sem medo de ser feliz. Eu sou um dos pastores mais sortudos do planeta Terra por ter ovelhas como vocês, amém? Amém ou não amém? Então, foi uma resposta assim tão top, tão ágil. Aí, antes a gente, eram os setores que tinha uma escala, aí o setor mobilizava ali os irmãos, a gente vinha aqui para a igreja, lavava, organizava tudo. E aonde tinha uma pessoa que falou o seguinte: eu não vim congregar na igreja para me lavar a igreja. Eu não venho para a igreja para ficar lá no banheiro contando quantos entram e saem. Eu não vim. Eu venho para a igreja para ouvir a palavra. Então, o que foi que ficou bem claro para nós? O propósito está muito distante do que é ser um corpo. A prova disso é que hoje não está aqui. Porque é muito condicional perante as oportunidades que Deus tem oferecido em suas mãos. Mas a maioria, a esmagadora maioria de todos que estão aqui, são aqueles que chegam comigo, com a pastora Marlene, e falam assim: pastora, o que tem para me fazer aí? Pastora, já tem alguém no banheiro? Pastora, quem vai ficar servindo água? Pastora, quem vai? Irmãos, é tantas pessoas que vêm procurando saber o que tem que fazer na igreja para ornamentar. Por exemplo, agora mesmo, lá atrás, você não imagina o caldeirão que está fervendo ali, desde as 5h30 da manhã. Gente que trabalha a semana inteira, que hoje poderia falar: é domingo, eu vou puxar um pouco daqueles bem forte, poderoso, vou realizar os desejos da carne, eu vou dormir até meio-dia, e se me chamarem eu vou acordar encapetado. Entendeu? O cara já dorme encapetado, porque ele fala assim: nem na igreja eu vou. Então já está completamente errado a visão do camarada. Só que, olha só, um dia
o galardão dele não é pelo dízimo que ele dá, não é pela oferta que ele dá. O galardão que ele vai receber no céu como que ele aproveitou a sua existência aqui nesse planeta. Porque devolver dízimos da oferta é um princípio. E esse princípio não é opcional. Se eu não pratico isso, eu estou desobedecendo a Deus. E a Bíblia dá um nome para isso que eu não quero falar agora. Eu quero que você ache na Bíblia. Então, o meu galardão, a coroa minha lá no céu, é tudo aquilo que eu estou fazendo aqui na terra. Cada cristão tem que saber agradar a Deus e dar continuidade no propósito específico que Deus tem colocado em seu coração, na sua vida, aqui nesse planeta. Quantos creem, diga amém, Jesus. Um certo pensador, homem sábio, inteligente, falou o seguinte: pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Sabe, quando eu falo 100 mil discípulos, quando eu falo que nós vamos ter 10 mil células nessa cidade, eu não falo só, como é que a pessoa diz, como dá um nome para isso, me fugiu aqui não é rojão, é isso aí, não entendi, mas é isso aí, garjão, é isso aí, tá entendendo? Eu falo do fundo do meu coração, eu falo do mais íntimo do meu coração. Por quê, pastor? Eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei da realidade que eu vim. E eu converti com um pastor que, quando não tinha nem a metade, nem quase 0% de uma cidade, congregando na igreja onde era pastor, ele falava assim: nós vamos ganhar esta cidade para Jesus, nós vamos para os estádios, nós vamos para o ginásio. Hoje você vai em Santarém, você sai impactado de uma igreja que está revolucionando o planeta Terra. Por quê? Deus plantou naquele estado um homem que entendia o propósito de Deus para aquela cidade. Deus plantou uma igreja nesse estado que entende o propósito dele para esse estado. Mato Grosso tem um dono, Mato Grosso tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia! E isso é só o começo. Então, fique motivado com esse propósito. Não deixe Satanás te enganar, falar: será? Como que nós vamos ganhar? Do jeito que está indo, nós chegamos a 400 pessoas, agora estamos com 180. Meu irmão, eu sou daqueles que creem que todo mal colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou apaixonado por Jesus. Se veio a pandemia, ela veio como uma peneira de Jeová na vida de muitos. Então não sou eu que vou separar o joio do trigo, o próprio Deus faz isso. Amém, gente? Não perca o teu propósito, não perca. Seja um nobre diante de Deus. Pessoas nobres são motivados por propósitos dinâmicos. Agora tem aqui outro tipo. Os menos nobres são motivados por desejos e inclinações. Pessoas menos nobres são motivadas por desejos e inclinações. Ele continua a frase falando: os grandes sucessos na vida são resultado de um fogo intenso. O grande sucesso da sua vida, por exemplo, o pastor Flavínio, ele é um pastor empresário aqui na igreja, juntamente com a pastora Marina. Eles têm nos ajudado na obra, estão discipulando pessoas. Mas se você quer entender de água, daqui a pouco converse com o Flavínio e a Marina. Eles foram lá em casa me dar uma aula de água, que eu fiquei com medo de tomar água que eu estava bebendo. Falei: meu Deus do céu, mas é isso que eu estou tomando? Sangue. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, todo mal está amarrado, está destruído, em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender e compreender esses resultados, isso que queima no nosso coração, essa convicção que queima no nosso coração. Por quê, pastor?
Depois você pode perguntar, como que eu devo ter esse fogo intenso? Como que isso vai queimar no meu coração? Nós precisamos ser uma pessoa com um propósito. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Lucas, fundador da Missão Pai no Brasil, o pastor Beval Arnaldo, eu acho que chegou a conhecer. Eu viajei com o pastor Lucas algumas vezes, conversei com ele pessoalmente, eu estava chegando na igreja, né, a nossa liderança ela é bem acessível, ninguém proíbe, ninguém falar com ninguém. Quando eu me converti, ele me levou para o seminário. Irmãos, tudo que ele fazia é reino de Deus. Tudo que ele fazia, ele deu a volta no mundo, antes de decidir que era Santarém, era o norte, que ele ia começar a implantar a Igreja da Paz. Ele deu a volta no planeta Terra. O carro dele na época, não era porque ele não tinha dinheiro, ele era muito bem sucedido, era um Fusca marrom. Quando eu tive aquele Fusquinha chegando na igreja, ele chegava no culto de celebração, camisa quadriculada, chinelo, sentava lá atrás. Se chamasse ele para orar aqui, bem, se não chamasse, mas ele tinha todo o prazer, toda a alegria de ver, né, a equipe trabalhando, os irmãos se esforçando, todo mundo cumprindo com o propósito que estava em seu coração. Aí quando terminava o culto de celebração, sabe o que ele fazia? Ele pegava o ultraleve que ele ganhou, alguém financiou o ultraleve para ele saía voando sobre as comunidades do Rio Amazonas, jogando folheto, evangelizando. Aí depois ele pousava no rio, ia naquela comunidade, um homem estrangeiro, era até mal visto pela sociedade, porque lá para nós, todo americano que chegava na época, ele pensava assim, tem uma madeira de lei que chama-se jacarandá. Não sei se vocês conhecem essa madeira, uma madeira cara, e lá tem muita madeira, jacarandá. A gente falava assim, olha, esses americanos estão vindo para cá porque eles querem levar a nossa madeira, querem levar o nosso jacarandá. Ou então, está pesquisando ouro. Então a perseguição vinha sobre a vida dele. Mas eu dou glória a Deus, porque Deus colocou um propósito no coração daquele homem. E as oportunidades que eu tive de falar com ele sempre deixou bem claro que a sua existência nesse planeta, que a minha existência nesse planeta tinha um propósito. Que propósito era esse? Agradar e glorificar a Deus. Então esse fogo tem que estar queimando no nosso coração. A linguagem dos 100 mil discípulos, a linguagem dos 10 mil life group, a linguagem de cada um ganhando e cuidando, evangelizando, levando para o life group, a linguagem de não vir sozinho para o culto de celebração. Irmão, a minha oração é o seguinte: Deus incomoda. Eu não aceito ovelha estéril, eu aceito ovelhas que vai dar fruto, porque ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. Então, a minha oração é essa: Deus vai colocar pessoas no teu caminho, Deus vai colocar. Eu abri a igreja hoje aqui, 5:30 da manhã, eu fiquei, abra no ar. Aí o diabo veio, pode passar drogado aí e tal, e te render e tal. Eu digo, eu vou abrir. Aí a Marlene foi lá para a cozinha enquanto as irmãs chegavam, e eu fiquei lendo minha Bíblia bem. Aí entrou uma ovelha aqui na igreja, que vai ser uma ovelha. Ele não sabe o que é uma ovelha, mas é uma ovelha. Essa ovelha estava com tornozeleira eletrônica. Primeiro membro chegou, conversou comigo, me contou a história dele. Aí ele ficou mais ou menos 40 minutos conversando comigo, falei de Jesus para ele. Aí a minha esposa falou, olha meu bem, tem que pegar os meninos, porque tem que estar 8 horas na igreja. Aí não chegou mais ninguém, eu fechei a igreja e fui pensando, digo, se hoje o mundo fosse se acabar, se essa pessoa fosse a última pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, então eu não vou chegar de mão vazia diante de Deus, porque eu falei de Jesus para ele, e ele ouviu a palavra, e o poder de decisão está na mão de quem? De quem ouve. Então, o que queima no meu coração é que vai jorrar aí fora. Então essa é a nossa linguagem, essa é o que queima no nosso coração. Não sermos opcionais demais, irmãos. Vai chegar dias que nós vamos ter tantos cultos na cidade. Já tem vários cultos na cidade, mas isso é só o começo, amém?
que você vai falar assim: Deus, qual culto eu vou participar? Tem culto 7 da manhã, tem culto 9 horas, tem culto 11 horas, tem culto 3 horas, tem culto 5 horas da tarde, tem culto às 19 horas, vai ter culto de madrugada, amém? Gente, mesmo com todas essas oportunidades, não deixe Satanás te enganar, dizendo: tem gente demais, para quê? Eles não vão sentir minha falta. Eu posso talvez até falhar e não sentir sua falta, mas teu nome está no livro da vida, e Deus te colocou aqui. É aqui que você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida, amém? Então deixe isso queimar no teu interior. Como ter esse fogo no interior? É tendo uma vida com propósito. Olha só, a maior tragédia não é alguém que vive uma vida curta e morre antes do tempo. Isso é uma tragédia. Com certeza existem as fatalidades da vida. Agora eu estava assistindo o jornal esses dias, não sei se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, um ônibus caiu numa ribanceira. Eu estava ouvindo depoimento, o repórter falando com uma das mulheres que sobreviveram, mas que morreram 19 pessoas. Isso é uma tragédia. Com certeza trouxe muita tristeza dos familiares. Só que existe uma tragédia maior que essa. Se você acha que isso é o cúmulo de tudo, existe uma tragédia maior que essa. Que tragédia é essa? A maior tragédia é aquele que vive uma vida inteira sem nunca ter descoberto o propósito de Deus para a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga: ai, 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 ai. Parece ser duro demais isso, né? É aquela pessoa que vive, ele tem um pensamento assim: não, pastor, eu sou daqueles que, eu sou o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Para onde der mais eu vou, para onde tiver mais conforto eu vou. Estou aqui, sopra vento dos 4 cantos. Onde é que eu vou congregar hoje? Deixa eu ver, coloca aqui, molha o dedo aqui. Para onde o vento vai mandar hoje? Aí ele chega nos endereços e fala assim: a mamãe mandou eu ir no culto nessa daqui. É assim? É assim que você vai cumprir o propósito? Não. Porque a maior tragédia que existe na vida do cristão é você morrer sem descobrir o teu propósito aqui na terra. Ficar adiando decisões importantes. Nós contamos muito com cada um de vocês. Eu viajei com uma equipe de jovens para Santarém agora. Eu reuni muito com eles. Terminava as palestras, a gente fazia uma roda lá. Eu falava: gente, tem um estado esperando a gente lá de 1 milhão de habitantes. Você vai chegar no seu life group, você vai chegar com o seu líder de célula, você vai chegar com o seu discipulador. Meu irmão, não fica lá: eu não sei se eu quero ser auxiliar, não sei se eu quero ser anfitrião, não sei quando o life group vai funcionar em casa, porque é muito demônio de coronavírus. Irmão, isso acabou. Deus está levantando um grande exército, e o inimigo vai ter que correr quando ele ouvir os passos desse grande exército que Deus está levantando nesta cidade, que Deus está levantando na tua rua, que Deus está levantando lá no teu bairro, lá naquela casa, em nome de Jesus. A oportunidade que eu tinha antes de dormir, vem aqui, nós vamos dormir agora, mas Deus falou conosco: tem uma cidade, não aceite ser uma ovelha estéril, não aceite ser um jovem, né, que vai estar lá, como diz a minha finada avó falava, um jovem pongó. Lá, sabe o que é o pongó para nós? É aquele que barrigudo, cheio de verme, está lá, faz tudo mamar. Não, chega lá, te coloca à disposição. Chega o teu supervisor do setor e fala: meu supervisor, meu discipulador, meu líder de life group, eu estou aqui. O que tem para me fazer aqui na célula? O que tem para me fazer aqui? Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Para você ver que Satanás fica tão furioso com isso, que com a equipe que foi, com os jovens, já aconteceram 2 acidentes. Um foi com a Isadora é discípula da irmã Gardênia. Satanás se ferrou. Deus livrou a vida da Isadora. Irmão, o carro parou na frente dela, ela quebrou o para-brisa e afundou a traseira do carro. Machucou o rosto dela, teve alguns arranhõezinhos de leve. Ontem a irmã Isadora estava aqui servindo no coffee break, aleluia, glória a Deus, amém? Aí nós estávamos aqui na sexta-feira, arrumando, organizando. Aí de repente o telefone tocou, era o pai do Júlio.
discípulo do Gessé. Cadê o Gessé? Como é que está o Júlio, Gessé? Está tudo bem? Já saiu, né? Legal. Aí ele me ligou dizendo, pastor, eu preciso da sua ajuda, a moto do Júlio aqui. Eu falei, mas o que aconteceu? Nem ele sabe o que aconteceu. Ele caiu, não sei se bateram ele, sei que ele está aqui deitado e ninguém pode mexer, já chamaram o SAMU, já estava com mais de 20 minutos. Aí eu corri para lá, orei por ele, Pai, no nome de Jesus, demônio do inferno, sai em nome de... Meu irmão, me deu uma ira gospel, sabe, eu fiquei, o Gessivaldo estava comigo, eu não sei como nós dois carregamos uma bicha e colocamos dentro do carro. Eu fiquei tão irado com o capeta, eu acho que eu carregava aquela moto sozinho aqui. Agora eu vim sentir a dor no braço. Ontem o pastor Arnaldo estava aqui, mas por que meu braço está doído? Porque nós carregamos uma bicha sozinho. Eu não sei quantos quilos pesa uma bicha. E olha que o Gessivaldo não é aquele bombadão. É o Gessivaldo que está aqui? Ah, ele que está aqui. Tá bonito, cara. Rapaz, está de óculos, né? Parabéns, a Almocione está cuidando bem de vocês. É só começo. Aí nós oramos. O Júlio está em casa. Quero falar mais uma vez, se o capeta estiver ouvindo por aí, você perdeu essa batalha em nome do Senhor Jesus. Esses jovens que sofreram represária por Satanás, eles vão esmagar tua cabeça, vão ser mãe de multidão, pai de multidão nessa cidade. Quem crê, diga amém. Então isso queima no nosso interior. Propósito, valorizar a vida. A única coisa pior que a morte é uma vida sem propósito nesse planeta. Se existe algo mais dolorido que a morte, é uma vida sem propósito nesse planeta. Esse rapaz que veio conversar comigo aqui, eu perguntei, quando você chegou em Cuiabá? Ih, faz muito tempo. E a tua família? Meu pai morreu. E o fulano? Morreu. Aí eu nem entrei muito em detalhe, porque já era tanta gente morrendo, ele com tornozeleira, só nós dois aqui, 5h30 da manhã. Eu digo, será que eu vou ser o próximo? Está amarrado, em nome de Jesus. Mas o que foi que eu resumi da vida dele? Por que ele está pela sarjeta da vida? Não tem propósito. Tem muita gente na sarjeta gospel por aí, sem propósito. E aí, irmão, quando é que você vai fazer alguma coisa? Eu estou orando. Espiritualiza a coisa. Eu estou orando. Bora ver se vai sair alguma coisa boa para mim nesse culto aqui. Eu estou orando para descobrir o propósito. Lá em João, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está o propósito. Para mim e para você. Há mais de 2000 anos. Ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulo de algumas nações, amém? De todas as nações. Por quê? A pior coisa que tem na vida do ser humano é viver nesse planeta sem descobrir o propósito. Por isso que é importante entender a importância, bora lá, Zaf, a importância do propósito. Como que você vai descobrir a importância do propósito? Entenda, querido, você nasceu para cumprir o propósito específico de Deus para a sua vida aqui nesse planeta.